Hoje vamos falar sobre o caso de um homem que levou uma arma para uma disputa de dinheiro em 21 de setembro de 2023 em Columbus, Ohio. Christopher Shanks discutiu com o namorado da mãe por dinheiro. Todos já passamos por isso. Alguém te deve e você quer receber. As tensões aumentam. O Tribunal de Pequenas Causas serve para isso. Mas ao notar que o valor era só $5, talvez o melhor seja simplesmente deixar para lá. Christopher, porém, prefere receber seus empréstimos de $5 em balas. Spencer Brown, de 62 anos, foi baleado e morto durante o que Christopher mais tarde descreveria com aproximadamente 17 versões diferentes dos acontecimentos, cada uma com sua própria desculpa criativa para o motivo. A arma simplesmente disparou e matou alguém, quando a polícia levou Christopher para interrogatório. O que veio a seguir foi uma das maiores demonstrações de muito pouco, muito tarde, na história dos interrogatórios. Esse homem entra na sala de interrogatório já inventando desculpas antes mesmo dos detetives se sentarem, antes que Miranda escreva uma linha. Antes de qualquer coisa oficial acontecer, Cristóvão já está explicando e se justificando. Todos conhecemos alguém assim, como um colega de quarto que se desculpa antes mesmo de você saber o motivo. Mas ao invés de talvez eu tenha comido suas sobras, é talvez eu tenha matado alguém, mas aqui está o motivo de não ser minha culpa. O detetive, provavelmente mal acreditando na própria sorte, simplesmente deixa Christopher falar, falar e falar. A resposta do detetive. Vamos assistir. E precisamos estar preparados para qualquer coisa assim. Corta, é isso. Ah, sim. Senhor, Ok, ele está morrendo. não é muito confortável, senhor. Meu garoto favorito ia ter uma fístula de diálise no braço. Ele comeu hoje, então disse que você deve ficar bem. Está aí? Eu ia dizer, se vocês tiverem, alguma coisa, só um pouquinho, meus comprimidos antes de vocês chegarem... Ok, bem, eu vou olhar. Não estou explorando, mas isso não é um restaurante. Vou tentar arranjar algo para você. Agradeço isso. Mas lide com esse cavalheiro engraçado e veremos o que fazer nesses casos. Agradeço por isso, senhor. E aí, cara? E aí, tudo bem hoje, policial? Detective. Quais detectores? Christopher Shanks Sim. Estou aqui com um mandado. É pra você, cara. Quero ser honesto, não sou uma má pessoa. Eu não te interrompi. Interrompi? Não, é só pela minha aparência, por como as pessoas me veem. Como assim? Esse é o nome do meu irmão, James. Ele faleceu em um incêndio doméstico com falência renal no hospital da Universidade Estadual de Ohio. Ele ficou lá cerca de um mês e após esse tempo seus rins falharam devido ao incêndio na casa e à fumaça. Sim. E o fogo basicamente fez a pele dele inchar e coisas assim. Então quando ele faleceu, ele deixou o filho dele. Ele tinha um filho de 15 anos, meu sobrinho Jay Sean, mas o nome dele é James. Tenho descanse em paz, James, bem aqui. Isso foi o que confirmou. Não consegui entender o que foi dito. Sim, está escrito descanse em paz, James. E então, deste lado, eu tinha perdido meu padrasto, o nome dele era Billy Williams, para o câncer quando ele ficou muito doente. E então, quando meu pai, Harry Lee Williams, faleceu, esse é meu pai de verdade, o cabelo dele caiu e foi desse câncer que ele faleceu. Então, basicamente, eu passei por isso. E depois eu tive um tio, basicamente, que teve, um ataque cardíaco. Mas eles não conseguiram me reanimar no hospital e tal. Porque ele teve o primeiro ataque cardíaco e quando tentaram reanimá-lo, não conseguiram. Porque eu já passei por ataques cardíacos, tive 2 antes, e você ouviu no hospital Oswest. Eles me salvaram 2 vezes anos atrás. Teve uma época em que perdi meu irmão num incêndio em casa e a bebida não me ajudou. Você entende o que digo? Andei com caras mais velhos, experimentei cocaína por incentivo deles e isso destruiu meus rins e me levou à diálise. Por uns 12 ou 13 anos e eu estou nessa há tanto tempo. Você ainda usa cocaína ou algo parecido? Estou limpo há quase 12 anos agora, mas vou ser honesto, eu fumo maconha e fumo charutos Black e Mild e é só isso até agora. Você me entende? Sim. Câncer é uma droga, então, sabe? Por isso eu paro por aí.
As pessoas dizem que é ruim, mas fico estressado por causa das mulheres. Tenho cabelos brancos por isso, por traições com amigos e primos como eu já fiz. Já passei por isso tenho muitos cabelos brancos. Vamos lá. Sim, senhor. Tudo bem, sabe por que está aqui? Sei exatamente o motivo. É por causa do incidente no endereço da minha mãe. Primeiro precisamos resolver questões administrativas antes de falar sobre isso. Sim, isso não é justo. Sim, senhor, tudo bem. Eu fui ao oligarquista hoje. Eu vou 3 vezes por semana. Ok, bem. Faça um favor para mim. Caia comigo. Certo, essas têm sido perguntas meio idiotas, mas você fala inglês, correto? Sim, senhor. Qual foi o nível mais alto que você completou na escola? Acredito que foi o 11º ano, acho que não me formei. Poxa, eu não tenho meu GED, mas estava tentando ir ao Guy McGill para conseguir. Certo. Você sabe ler e escrever tudo bem? Sim, senhor. Algum problema de audição? Não, senhor. Alguma lente de contato ou óculos? Não. Você falou com um deles. Às vezes dizem que minha visão fica um pouco embaçada. Mas tem outra coisa. Você sabe como é aquele teste de um olho só. Eu acabo errando, falando a letra errada de longe, fica meio embaçado. Você consumiu álcool nas últimas 24 horas? Não, senhor. De jeito nenhum. Hoje eu fumei como um baseado de maconha no meu Black Mile. Depois comi minha comida e foi só isso. É um baseado, bem típico de você. Quero dizer, de vez em quando eu confirmo, sabe, tudo bem agora. Você já precisou escrever seu próprio texto? Quero dizer, provavelmente faz muito tempo. Bem, eu vi que você pegou um caso faz muito tempo. Sim. Nunca tinham lido isso pra você antes? Sim, a gente teve diferenças e coisas assim, mas houve outros incidentes que não foram documentados como desentendimentos entre nós. Mas eu estava tentando dizer, lembra quando você falou que eu já tinha um histórico com isso, tá ligado? Era basicamente como dizer, tipo, a gente realmente teve nossas diferenças, mas teve momentos diferentes em que não foi algo que a polícia precisou ser chamada. Mas eu estava tentando ser uma pessoa melhor e não me meter em confusão o tempo todo por causa da minha mãe. Por isso que a gente se dava bem em outros momentos. Entendi. Porque ele ajudou a carregar as compras para casa com meu irmão deficiente quando fui às compras para minha mãe antes desse incidente. Beleza. Porque recebi meu vale alimentação. E o seu? O que aconteceu no seu braço? Ah, você está falando onde as tatuagens estão. Não são estrias, mas quando eu era um cara gordo, meu rosto era mais cheio. Mas isso foi antes de eu fazer diálise, sabe? Tipo, se você quiser tomar uma cerveja, né? Se eu quisesse, por causa da diálise, eu não consigo urinar, então preciso de uma máquina para tirar isso do meu sangue. Entendi. Se eu beber um galão de água só por beber, ela pode ficar no estômago e acabar indo para os pulmões, me fazendo afogar, já que não consigo urinar. Entendi. Tudo bem, Darren, me acompanhe. Sim, senhor. Antes de perguntar, saiba seus direitos. Pode ficar em silêncio e tudo o que disser pode ser usado contra você no tribunal. Você tem o direito de falar com um advogado antes de responder qualquer pergunta e tem o direito de ter um advogado com você durante o interrogatório. Se não puder pagar um advogado, um será designado antes de qualquer pergunta, se desejar. Se responder, terá um advogado presente. Você pode parar de responder quando quiser. Você também tem o direito de parar de responder a qualquer momento até falar com um advogado. Você entende isso? Sim, senhor. Nas suas próprias palavras, o que isso significa pra você? Tipo, se você fosse explicar isso pra alguém, como você explicaria? Tenho o direito de ficar calado até falar com meu advogado, presidente ou algo assim. Acredito nisso. Então você já entende totalmente. Sim, senhor. Ok, a seu favor, você escreve isso. Toda essa frase, diretor, está me dizendo que você entende seu direito. Sim. Isso é tudo o que é sério. Esta é a primeira vez em muito tempo que eu me meto em um problema sério assim desde aquele último incidente. Mas eu estava indo bem com os serviços pré-infantis e tudo saiu da condicional. Por que estamos conversando hoje? O que está acontecendo? É sobre o incidente que aconteceu no meu endereço. Quando sua mãe estava onde eu recebo correspondência, na 13.651 East 17ª Avenue. Ok, você mora lá ou o quê?
Eu tenho meu quarto lá em cima e tal, minha TV, meus sapatos e tudo mais. Então você chama de sua residência em... Eu recebo correspondências lá? Ok. Então o que aconteceu? Combinado, Ryan? Então, a única coisa que foi boa... Lembra? Eu te falei que fui à loja para minha mãe, Bird. Eu fui à loja no Kroger's para comprar comida, mas naquele dia eu peguei o ônibus para ir ao Kroger's. E aí, de repente, você sabe, minha mãe, eu vou ligar para ela. Quando eu cheguei lá e ela me deu a lista do que ela queria, eu peguei tudo o que eu deveria pegar. De repente, eu estava com muitas sacolas. No caixa, passei as compras e coloquei o dinheiro na máquina. Depois, de repente, contei para minha mãe que peguei tudo da lista, mas precisava esperar. Eu tinha mais sacolas do que conseguia levar no ônibus. Ela disse que vai verificar se o transporte para idosos pode me levar até lá. Tá bom. Então eu tive que esperar uns 15 minutos e aí o táxi amarelo chegou. Depois o táxi amarelo finalmente me levou para o endereço da minha mãe, ou algo assim. E aí o namorado da minha mãe me ajudou com as compras. Quem é o namorado da sua mãe? Spencer Lee Brown. Entendi. Meu irmão com deficiência, Reginald Williams, veio com Spencer me ajudar a carregar minhas muitas malas pesadas. Mas Reg e Spencer não me ajudaram a guardar as compras. Minha mãe estava na cozinha me ajudando e eu brincava com ela, tipo, mãe. Finalmente consegui recomprar tudo da lista que eu tinha comido, então estava repondo as coisas. E ela ficou feliz, mas ela me ajudou a guardar as coisas naquele dia, mas não teve nenhum drama nem nada. Então, quando terminei de guardar minha comida, acho que comi um pedaço naquele dia e coloquei no forno. Mas aí, quando subi, fui lá pra cima fumar minha maconha e tal. E eu só estava ouvindo minha música no YouTube e tal, e eu nem sabia. Eu sabia que minha mãe estava sentada na cadeira de sempre lá embaixo e que Antônio Strickland estava no sofá. Esse é amigo do Spencer e da minha mãe. Quando terminei minha pizza e comida, já tinha acabado de comer. Eu estava prestes a acender um dos meus baseados que eu tinha e estava ouvindo música e tal. E aí, porque eu ia acabar dividindo o baseado com ele. Sempre fumava maconha com ele, ele sentia o cheiro lá em cima e eu descia. Spencer Brown. Pode perguntar para minha mãe, pois geralmente fumávamos maconha juntos. Quando ele não tinha, eu dividia a minha e dava umas tragadas para ele. E quando eu descia e coisas assim, eu costumava fazer isso. É assim que a gente tinha esse tipo de relação e tal, e ela vai te contar isso, mas o resto estava indo normal ou algo assim. Mas ele começou a beber um pouco de cerveja que devia ter, e eu não sei o que mais ele poderia ter tomado. Mas o outro cara também bebeu, o amigo dele é alcoólatra e bebe muito também, mas ele estava lá. Então eu acabei falando pra ele, eu falei, cara, porque ele ficou Alice, começou de novo às 5. Ele disse, Alice, ouvi ele falar, porque minha música não estava alta, que eu devia dar $5 pra ele comprar cerveja pra ele e o amigo. E aí eu falei, cara, porque minha mãe, ela é diabética e, ela acabou de ser diagnosticada com pressão alta e tal. Mas então, por que ela voltaria a beber? Se você é diabético, não deveria tomar cerveja. E a gente faz muita coisa que não deveria fazer. Tá ligado o que eu quero dizer? E minha mãe, ela está limpa há anos agora, não bebe álcool. Então, eu fico pensando, e aí ele vai falar algo cala a boca, ele disse. Algo cala a boca. Ele disse, ou vou aí e te dou uma surra ou algo assim. A quem ele está se referindo? De quem ele está falando? Ele falou comigo porque eu disse que minha mãe não precisava te dar $5, já que não bebe mais. A discussão começou assim, então ele ficou mais exaltado e começou a gritar mais. E eu estava lá em cima o tempo todo, só para te lembrar, quando eu subi mais cedo, quando comi a pizza e tal, fiquei lá em cima o dia todo fumando minha maconha. E aí eu estava prestes a acender meu Black Mild e tal. E foi aí que eu ouvi ele pedir o dinheiro quando eu estava lá em cima. E então ele falou, ô Liz, você devia dar $5 pra gente comprar uma cerveja. Falei pra ele que minha mãe não bebe há anos, então por que daria $5 pra comprar cerveja? Vocês precisam juntar moedas ou pedir troco em algum lugar para conseguir a cerveja? Aí ele ficou bravo com isso e depois que ele falou isso, ele disse o que disse, eu vou te dar uma surra ou algo assim, foi o que ele falou. E ele subiu as escadas e quando ele subiu as escadas, ou sei lá, eu estava tentando cuidar da minha vida ou algo assim porque eu nem sabia disso. A gente nem sabia que ia dar confusão.
mas tudo aconteceu rápido demais. O que aconteceu? Rápido demais? Porque, tipo, lembra? Eu te falei que ele estava subindo as escadas quando a gente estava discutindo. E aí ele ficou tipo, vamos, filho da puta, tentando me apressar e tal. E aí quando ele começou a tentar me apressar, a gente começou a brigar um pouco. E aí olha pra minha perna, a gente começou a brigar um pouco. Quando percebi que fui esfaqueado, e aí depois que acabei sendo esfaqueado, tentei pedir pra ele se afastar. Cara, você pode sair? Por favor, sai. Aí ele ficou tipo, vem filho da puta, ainda com a faca. Ele continuou tentando pegar a faca e enquanto tentava enfiar mais, eu tentava me mexer. Por que ele faria isso? Se ele estava com uma faca, por que ele iria te atacar ou fazer alguma coisa assim? Não, eu tô dizendo, sabe quando a pessoa tenta lutar, ele basicamente terminou assim. Tipo, quando ele chegou perto da minha perna, porque minha perna é bem curta, a faca deve ter acabado encostando na minha perna e ele deve ter empurrado ou algo assim de algum jeito. Porque eu fiquei com um corte grande aqui. Desculpa, jovem, tire isso daí. Porque é tipo, até as pessoas disseram que parecia que uma lanterna de bolso tinha entrado aí. E meu sangue tem que estar na faca dele porque ele carregava um canivete. E eu percebi que tinha sido esfaqueado e coisas assim. Ok. E quando cheguei naquela situação em que estava lutando com ele, tentando afastá-lo de mim, eu estava tentando empurrá-lo porque ele estava com uma faca afiada. E então eu estava me certificando de que ele não me acertasse em nenhuma parte de cima com a faca. E de alguma forma a faca acabou acertando minha perna. E foi aí que eu não estava tentando, eu não estava tentando ser o agressor porque minha mãe tinha falado com ele. Lembra que eu te falei? Minha mãe falou pra ele assim, Spencer, não sobe lá pra ficar incomodando aquele garoto. E ela falou isso pra ele 2 vezes e mesmo assim ele acabou subindo. E foi aí que ele subiu pela primeira vez. E foi assim que tudo aconteceu a partir daí. Eles estão pulando uma parte importante. Não. Como ele foi pego? Estou tentando te contar isso. Lembra que falei que estávamos brigando? E aí, quando eu fui esfaqueado na perna, percebi que estava sangrando. Aí eu coloquei a mão no bolso, a arma não estava engatilhada nem nada. Aí eu engatilhei a arma e falei para ele, você pode, por favor, sair do caminho? Foi aí que ele disse, você está com uma arma? E então ele tentou pegar a arma de mim. Ele estava prestes a tentar pegar e foi isso que aconteceu. Eu me lembro de ter atirado 3 vezes, mas eu não estava tentando atirar nele. Eu só queria que ele se afastasse de mim. Quando o 3º tiro foi disparado, parece que errou. Então ele desceu as escadas e se deitou, como se só tivesse subido para me incomodar. Quando os paramédicos chegaram até ele e tal, eu estava com medo. E quero dizer... Nós fomos procurar uma faca na cena. Com licença? Nós não encontramos uma faca na cena. Você afirma que não acharam uma faca na cena porque ele tem um canivete. Era isso que eu tentava dizer para minha tia. Ele carregava um canivete e foi com ele que me esfaqueou. É isso que você está... É isso que eu estava tentando explicar. Você está tentando dizer a ele... Então minhas pernas têm que... Tente me dizer que agiu em legítima defesa. Tô tentando te contar exatamente o que aconteceu, porque Estou te perguntando qual foi a sua justificativa. Porque faço diálise. Mesmo assim, ele tentou me prejudicar vindo me machucar. Se nunca fosse assim, eu dizia para o pessoal, é como minha tia. Se ele tivesse continuado lá embaixo conversando, eu nunca teria precisado fazer nada disso. Porque eu não sou uma pessoa má nem nada assim, mas eu tenho passado por muita coisa. Ele quis fazer isso com minha perna. Ok, se eu fosse esfaquear alguém, não seria o chimbo, entende o que quero dizer? Mas essa é a questão, porque aconteceu tão rápido. Mas se aconteceu tão rápido assim, ninguém vai descer até suas canelas e começar a se ajoelhar na merda. A única coisa que eu não consigo lembrar é essa parte. Não consigo lembrar quando fui esfaqueado, mas sei que antes costumava dormir. Não foi quando você começou a brigar que isso aconteceu? Não lembro direito porque foi muito rápido. Só lembro que percebi quando fui esfaqueado na minha perninha. E foi aí que eu comecei a perceber de novo. Eu não atirei. Eu fui esfaqueado antes do tiro. Era basicamente isso que eu estava tentando te dizer.
Por que você veio? Você não ficou pra gente aparecer? Isso é outra coisa, porque, tipo, eu entrei em pânico, eu fiquei com medo naquele momento, eu não sabia o que fazer, tipo, tudo, tipo, eu não sabia, eu estava com medo, tipo... E aí, quando eu já tinha, eu simplesmente fui embora, mas quando eu saí, eu estava indo, acabei vendo, tipo, 3 caras do lado. Porque sempre tem gente no bairro, parada nas ruas laterais, perto da piscina, ou sei lá, perto da Windsor Pool, ou algo assim. Caramba, eu estava cortando o caminho por ali e aí tinham 3 caras lá fora. Aí eu acabei jogando fora porque fiquei com medo. Joguei no quintal de alguém. Depois vi 3 caras, um deles pode ter pegado. Porque eu tentei voltar para ver se ainda estava lá, porque eu ia tentar devolver ou algo assim. Mas quando eu voltei... Se você está dizendo que ele foi o agressor e você usou uma arma contra ele... Mas ele me esfaqueou. Deixa eu ir lá. Por que não fica aqui? Essa foi a única coisa que me assustou, porque eu não sabia o que fazer naquele momento. Eu não sabia porque essa foi a primeira situação realmente séria em que eu já estive. Eu não conhecia o cara. Eu sei que o certo teria sido ficar, mas eu só estava com medo. Mas eu me entreguei para avisar vocês. Como você ficou sabendo do mandado? Não, acabei ouvindo sobre isso em uma matéria de jornal, tipo, um cara do bairro me contou e tal, então eu me entreguei quando soube disso. Eu deveria ter feito isso naquele dia, entendo, mas não estava com medo. Vou ser honesto com você. Estou duvidando de algumas das suas histórias. Quero dizer, eu entendo o que o senhor está dizendo. Se alguém for, se eu sentar aqui e te esfaquear, em que parte do seu corpo acha que vou mirar? A parte de cima? Você acha que vou mirar no seu cérebro? Olha, acho que pode ter acontecido quando a gente estava lutando e tal. Pra ser sincero, eu não sei. Acho que foi nessa parte. Porque eu disse, já vi seu quarto, é uma bagunça. Se eu for ser sincero com você, isso provavelmente veio de vocês lutando por aí. É, foi o que você disse. Espera aí, você disse que não acha isso, você não acha que ele me esfaqueou? Estou dizendo, se a sua história simplesmente não muda. É loucura. Não é loucura. Não, o que estou dizendo é que estou machucado. Só não fui ao hospital porque não conseguia mexer a perna, pois estava machucada. Mas eu só não fiquei porque não percebi. Você está bem para sair correndo de casa? Não, da última vez eu não ouvi. Escuta. Me escuta? Acabei de treinar forte na academia. Por que isso fez você sair de casa correndo? E minha jornada deve ter sido de pânico. Eu estava com medo, eu não sabia. É a primeira vez que ralar a perna não vira uma oportunidade. Não, mas é isso que eu estava tentando explicar. Tipo, foi a primeira vez que eu atirei ou algo assim. Você me entende bem? Sabe, Bel, você matou ele, né? Ele ainda está no hospital. Sabia disso? É por isso que eu estou rezando para que ele tenha sobrevivido, porque eu não consegui. Existe uma pequena possibilidade de que ele não consiga. Veja, é por isso que não sou uma má pessoa. Eu nunca disse que você era, mas estou dizendo que a sua história não faz muito sentido. Eu não sou, mas tentava te contar. Mas antes de tudo acontecer, minha mãe disse que falou para ele 2 vezes. Só deixa o garoto em paz, não vai lá fora. Bob. Você me disse que eu já tinha falado com ela. É isso que eu tô dizendo. Isso foi a única coisa. Se a gente tivesse discutindo, se a gente ainda estivesse discutindo lá da escada e ele nunca tivesse subido, eu nunca teria feito nada assim. A gente nunca se meteu em escândalo nenhum. Você não pode jogar. E se eu entender isso... Mas o que eu estou dizendo é... Não tenho certeza sobre ele ter te esfaqueado na perna. Parecia que a senhora que estava comigo dizia que parecia um ferimento de faca. Foi isso que ela me disse. Ela é médica? Não. Tudo bem, então. Já vi muitos cortes causados por outras coisas além de facadas. E se eu for chamado à noite para algum lugar, a última parte que vou olhar é a canela. Estou sendo honesto com você, estou sendo um homem, Amp. Eu não estou acreditando em toda a sua história. De jeito nenhum. Ok, então você vai ser preso por agressão contra ele. Quer dizer, mas eu não fiz isso. Você atirou com a arma, não foi? Você atirou intencionalmente nele, correto? Cara, eu só vou chamar um advogado, cara. Bem, você já me disse que atirou com a arma, então isso já está gravado. Sim, eu entendo, senhor, mas eu ouvi direitinho. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar?
Não, senhor. Tudo bem. Boa sorte para o senhor. Não incomode mais a gente, cara. Christopher acreditava que poderia se explicar e sair impune de um assassinato, pensando que justificativas bastariam. Mas é preciso entender quando atirar em alguém por dinheiro se tornaria aceitável. No fim, ele se convenceu e foi condenado por homicídio culposo. Christopher Shanks foi condenado por homicídio culposo voluntário pela morte de Spencer Brown. Ele foi sentenciado a 5 a 7 anos e meio de prisão, onde ele terá tempo para pensar em novas desculpas, o que não fará diferença. Se quiser apoiar o canal e me ajudar a continuar cobrindo casos de criminosos presos, por $5, seja membro do meu canal no YouTube ou veja meu Patreon. Nenhum deles vai te custar nem $5. Os links estão na descrição abaixo